Boa noite a todos. Cumprimentar os colegas vereadores, funcionário que aqui estão nessa noite trabalhando. Eu vi dessa última vez que eu estava aqui, houve bastante renovação ou aumentou as funcionárias, mas eu vi que realmente as funcionárias são muito capacitadas aqui. E também aos ouvintes de casa, a minha saudação. Mas, em primeiro lugar, eu quero dizer que a gente esteve por 8 anos praticamente fora da política. No primeiro ano de 2008, a gente se elegeu com 491 votos. A gente foi o mais votado do partido. No segundo ano, 2012, a gente se elegeu com 644 votos. A gente teve um aumento mais ou menos de 30%. Isto se deve ao trabalho que a gente teve. Na terceira eleição que eu tive, eu fiz 417 votos. Né? Mas, como se elegeram 2 vereadores de outro partido, cada um deles em torno ali deu diferença de 5 votos, com 280 votos. E eu me lembro bem, eu com 417, o Locatelli com 550, ninguém de nós entrou, né? Então, aquela legenda judia bastante. E foi um ano muito difícil, porque foi naquele ano, o primeiro ano que concorreu a vereador o Arley, o Nader, o Ivo Ziegel, que é da minha região, e o Polenta, naquele ano, fez 1.700 votos. Então, por isso, a gente fez 417 votos, né? Que ainda foi bastante, mas decorrente da legenda a gente ficou de fora. Aí na outra eu não fui, agora eu fui, não me elegi. Por quê? Porque a gente estava fora 8 anos, praticamente, fora. Então, eu fiz uma soma até essa semana. Nas 4 eleições que eu participei, aqui em Três Passos, eu fiz a média de 433 votos, que eu acho que foi uma boa votação que a gente fez, né? Porque é difícil, na segunda eleição, você subir os votos. Se tu sobe, você mostrou que você teve um trabalho positivo, né? Que não foi o caso do Polenta. A primeira vez fez 1.700, depois fez 600, né? Então, foi bem o contrário, né? Mas agora, novamente, ele foi muito bem votado. Mas eu quero aqui colocar o seguinte, que os vereadores analisam o estacionamento rotativo aqui em Três Passos. É uma coisa muito interessante, porque a gente vê que mais fim da semana a gente não acha estacionamento em Três Passos. Então, esse eu acho que tem que ser uma coisa muito discutida pelos vereadores, né? Que talvez este seja uma coisa que ia resolver o nosso estacionamento, né? Eu também quero hoje falar um pouco, e os ouvintes de casa me conhecem. Eu sempre faço o meu discurso, eu aponto aquilo que tem que ser feito, que é importante se for feito, né? Não me interessa se eu sou oposição ou situação. Eu tenho que ver principalmente a parte da nossa população trespassense.
Então, o que eu quero aqui colocar em primeiro lugar? Tem um lugar aqui, isso faz 40 anos, da estrada de Três Passos a Lajado Três Passos. Precisamente, eu vou aqui colocar, fica entre a escola desativada Tuiuti e o morador Nirton Kemmer. Lá precisava ser colocado por menos 6 tubos. 6 tubos. Porque eu me lembro muito bem, aquele trecho, mais ou menos de 6 quilômetros, eu andava muito a pé, quando eu era mais novo, depois de bicicleta, depois de moto e depois de carro. Então, eu quero dizer o seguinte, a gente tem um conhecimento muito grande em questão de estradas. Aquele local lá, a parte de cima é mais baixo da estrada como a parte de baixo. A água vem e fica lá depositado, vira num açude. Agora, se não tem tubo, leva lá 2 cargas de pedregulho, aí levanta a parte de cima da estrada, porque vem água dos 2 lados, tem descida, que deposita lá e fica lá uns 8 dias lá. E aí, claro, onde a água sai, no fim tem que sair quando é muita chuva. Aí dá aquelas valetas onde você tem que parar. Quando tu passa lá de carro, tem que parar. Então, isto é muito interessante, que já que faz tanto tempo e ninguém teve ainda aquela capacidade de ver aquilo lá. Às vezes não chove 8 dias, a estrada está seco, mas lá ainda tem água e bem do lado de baixo tem as valetas onde a água passava, né? Então, eu até quero dizer ao prefeito que eu tenho muito conhecimento de estrada. A gente se criou no interior, a gente andou bastante dia de chuva, como e aonde tinha que ser feito uma coisa diferente, né? Não é diferente aqui, saindo da cidade, antes da chácara do Alcindo Scheibler, aí tem, bem ali no Alcindo tem uma descida, e logo após tem mais uma descida. Lá tem muita pedra firme, cabeça de pedra, como dizem, que as patrolas passam lá, botam terra por cima, a primeira chuva que deu, continua aquelas pedras lá. Então, eu acho que é tão simples. Passa lá com os garfos da patrola, ou das patrolas, né? E logo após, quando a terra amoleceu, passa o rolo, aquelas pedras afunda totalmente. Bem fácil de resolver este problema. Assim eu tive na linha católica. Quando tu sai do asfalto, passando o Salão de Vista Alegre, logo pega a direita, também aquelas pedras. Aquelas pedras que, olha, vou dizer uma coisa, é pior que tivesse buraco lá, sabe? O pessoal de lá disseram que lá foi puxado muito pouco cascalho até hoje. E quero dizer também que essa localidade, nos primeiros 4 anos do prefeito, eles praticamente não tiveram estrada. Eles tiveram no fim. No fim dos 4 anos, eles tiveram estrada. Quer dizer, não 100%, né? Então, foi um canto lá esquecido, lá da Católica. Poucos moradores, né? Então, hoje, para lá daquele salão da Católica, é terra vermelha. Eles me disseram que lá nunca foi puxado cascalho. Lá. Quando chove, fica liso. E aí, lá tem um morador, o seu Campos, sobrenome dele. A gente fez um pedido bem antes da eleição, a última,
que ele também tem problema na entrada dele. Precisava de um pedregulho. E eu tinha falado com o que estava naqueles dias no Parque de Máquinas, o seu Rash. Ele disse que ia lá resolver esse problema. Mas como já estava muito em cima da hora, certamente ele não conseguiu mais de resolver esse problema. Então realmente, são coisas que não dá muito trabalho, mas se é feito, resolve um problema enorme para quem passa lá. Porque eu, na verdade, para mim, a pior coisa é pedra, aquelas cabeças de pedra numa estrada para danificar um carro, que em poucos dias você tem que estar na oficina, né? Então, estas são as coisas que realmente eu levo sempre em conta. Mas eu tive, escutando antes aqui, o colega vereador falando sobre emendas. É muito importante essas emendas que vêm para entidades, principalmente para hospitais, né? São importantes. Mas eu, muitas vezes, essas emendas custam caro para a população. Por quê? Porque há poucos dias, não dias talvez, faz 2 meses, foi aprovado um pacote para aumentar, não sei se é 23 ou 24 itens. Aí o que acontece? O presidente vai lá, aumenta as emendas para os deputados para aprovar esse tipo de projeto. E realmente esse projeto foi aprovado para aprovar esses itens ser aumentado, que faz parte, a maioria dos itens faz parte da nossa cesta básica. Então, por isso eu digo, a população paga a conta, né? Então, o que já não subiu, por exemplo, se os deputados federais não tivessem aprovado, há várias coisas não tinham aumentado, né? Então, muitas vezes, tu ganha num lado, mas perde no outro lado daí, né? E então, são coisas assim que nós temos que analisar. Eu sempre analiso as coisas, o que é bom e o que é ruim para nós, né? Mas nos demais colocações do colega ali, é bem correto, né? Questão da saúde, preocupação do povo, né? Eu sempre zelo muito pela saúde. A saúde, para mim, é uma das coisas mais importantes do município. Quando a população precisa da saúde, né? Eu até me aliviou bastante. O prefeito, já está terminando? O presidente, há poucos dias, falou que eles vão mudar a questão dos exames, os pedidos dessas coisas, para resolver com mais urgência. Como terminou o meu tempo, muito obrigado.